aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e nós somos monitores no Espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasso e a ACC Univasso. E hoje vamos continuar nossas experiências sobre a água e vamos falar sobre um outro fenômeno muito interessante sobre a água, que é o porquê o navio não afunda. Os fenômenos de flutuação e empuxo. Então, esse videozinho pode ser um pouquinho mais complexo que os anteriores, mas vai ser tão divertido quanto. Então, continua com a gente se você quiser saber um pouco mais. Roda a vinheta. Bom, com certeza você já parou para fazer aquele teste, né, com alguns objetos para saber quais afundam e quais flutuam. Talvez você também já tenha se perguntado como é que algumas coisas muito pesadas, por exemplo, como os navios, por exemplo, né, conseguem flutuar, enquanto outros objetos pequenos que cabem na nossa mão afundam, por exemplo, uma pedra, né? Essa diferença entre flutuar e afundar tem a ver com uma força física que a gente chama de empuxo. Essa força ela surge quando nós temos um objeto dentro de um fluido, como é o caso da água. Enquanto o peso do objeto na água vai sempre puxá-lo para baixo, o empuxo ele vai fazer o inverso e aí vai empurrá-lo. Dessa forma, se o peso do objeto for maior do que o empuxo, o objeto afunda. Mas se o peso for menor do que o empuxo, o objeto ele flutua na superfície. O empuxo ele tem muito a ver, principalmente, com a densidade e o volume do objeto. Podemos dizer que o empuxo vai ser igual ao peso da água que um objeto consegue deslocar. Então, basicamente, né, o Fernando falou isso, né? A gente tem duas forças agindo aí. O peso do objeto, que vai empurrar o objeto para baixo, e o empuxo, que vai empurrar o objeto para cima, né? E aí, a dinâmica entre essas duas forças é o que determina se o objeto afunda ou não. Afunda ou não. Né? Para entender isso no caso de um navio, por exemplo, na água, a gente pode pensar, por exemplo, na densidade da água e no volume do navio. Ou melhor, no volume de água que o navio desloca. Por exemplo, se a densidade de um objeto ela é maior do que a densidade da água, né, o peso desse objeto vai ser maior do que o empuxo. Ou seja, a força empurrando lá para baixo vai ser maior do que a força empurrando ele para cima. Então o objeto vai afundar. Tá? Mas se a densidade de um objeto é menor do que a densidade da água, aí o empuxo ele vai ser o que? Maior, né? Do que o peso. Isso. E aí o objeto flutua. A gente acabou de falar de novo. Né? Isso. E aí a densidade ela é basicamente o quanto de matéria existe em um certo volume. No caso da água, a densidade da água é de 1 kg por litro. Isso, que aí a gente utiliza 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do ferro, por exemplo, é muito maior. Ela chega a 8 gramas por centímetro cúbico. Então, se a densidade do ferro é maior, como os navios de... Peraí, pô. Você tinha dito, a gente acabou supletivo aqui agora, que se a densidade é maior, o negócio abaixa. E aí, se a densidade é menor, ele flutua. Se o ferro tem densidade de 8 gramas por centímetro cúbico e a da água é 1 grama por centímetro cúbico, eu aprendi isso na escola. 8 é maior do que 1. Como é que os navios de ferro flutuam? Bom, aí é uma pergunta interessante, né? Se a densidade do ferro é maior, por que os navios não afundam? Isso está relacionado com duas coisas, né? O volume do navio, tá? E o volume de água que o navio consegue deslocar. O que acontece é o seguinte, o navio, ele é oco, né? A gente tem aqui, por exemplo, um barquinho aqui de madeira. Ele não é sólido, né? Ele tem um espaço aqui para colocar carga, para colocar as coisas, né? As pessoas, enfim. Então, o navio, ele é oco. Então, quando ele chega na água, né? A gente coloca ele na água, o navio afunda até um certo ponto, né? Ele não fica boiando, né? Exatamente em cima, na superfície da água. Então, ele afunda até uma certa parte da água, né? E à medida que ele afunda, ele vai empurrando esse volume de água, né? Ou seja, a água que estava aqui, ele vai empurrando ela para o canto, tá? Até que o peso da água que ele consegue deslocar seja igual ao peso do navio. Nesse instante, o navio para de afundar e flutua. Ou seja, explicando de novo, eu coloco o navio na água, ele vai afundar, certo? Até um certo ponto, em que ele desloca um volume de água que tem o mesmo peso dele, do navio, tá? É aí que ele vai flutuar. Contudo, né, se o casco do navio fura, se ele bate no iceberg,
se acontece qualquer coisa. Nunca estoura uma aconteceu dinamite, nada disso na história. Nenhum navio nunca bateu no iceberg né? e entrou água Ou dentro. se tiver muita carga, por exemplo, aí o que acontece? O peso do navio, ele fica maior, né, do que o peso da água que ele desloca. Quando a gente colocou aqui a água fácil, fica maior o peso. E aí o que acontece? Esse peso, né, ele fica maior do que a força do empuxo e o navio afunda. Né? Então, por isso que o navio afunda e por isso que o navio flutua. Né? Então, para resumir, flutuar, né, basicamente é deslocar um certo volume de água até que o empuxo seja maior do que o peso do objeto. Entendi. Né? E A aí força você do consegue peso. fazer isso alterando o volume do objeto. Exatamente. Mas agora a gente tem uma questão interessante. Como é que funcionam os submarinos? E aí, nesse caso, eles utilizam o mesmo princípio para controlar a sua flutuação. Apesar de ser oco, os submarinos eles têm vários tanques que se enchem e se esvaziam de ar para flutuar. E esses tanques são enchidos com ar comprimido, deixando o submarino menos denso que a água. Aí já para afundar, esses tanques eles são enchidos com água, aumentando a densidade e fazendo o navio afundar. Exato. Como o submarino ele não tem como alterar o volume dele ali, né? Exatamente, você altera a quantidade a densidade dele. E aí você aumenta a densidade dele com água e diminui com o ar comprimido. Parte prática! Brincadeira de flutuar fundo. Bora lá. Nós temos aqui pedra pome, conhecida popularmente como pedra de osso, que utiliza para tirar os cascão dos pés, para lixar outras coisas. Temos aqui pinho, que é uma madeira. Toda madeira flutua, correto? Toda madeira flutua, então temos aqui pinho. Temos outra madeira aqui também, que é a aroeira, uma madeira um pouco mais densa do que o pinho. Temos alumínio, que é um metal menos denso, um pouco mais leve. E temos o aço inox. O aço inox ele é bem pesado. O aço inox, você percebe a diferença do brilho do aço inox para o alumínio. E a gente tem aqui os barquinhos de madeira, que aí a gente vai mostrar umas coisas depois. Que é do mesmo material da aroeira. Então vamos lá. Pedra pome, ela flutua ou ela afunda? Eu digo que flutua, sabe por quê? Porque pedra de osso tem os buracos dentro e os poros permitem que ela flutue. Certo. Sabe por quê? Por que que isso acontece? É algo semelhante com o que acontece com o navio. Apesar da densidade dela, dá para perceber que a pedra de osso ela tem vários poros. E aí esses poros permitem que tenha ar dentro dela e aí a flutuação dela é bem efetiva. Justamente porque o volume dela é compensado o peso dela é compensado pelo volume que ela tem. Pinho madeira, lógico. Não coloca duas madeiras, melhor. O quê? As duas? Que madeiras são essas? Isso. Essa madeira aqui ela é a aroeira. Ela é uma madeira um pouco mais densa. E esse daqui é o pinho. O pinho ele é uma madeira um pouquinho menos densa. Aí a gente bota os dois. E aí, como madeira flutua, eles vão flutuar, claro. Por quê? Os dois são cilindros de madeira do mesmo tamanho, só que um afunda e outro não, né? Exatamente. Por que isso acontece? Porque uma é mais densa do que a outra. Né? Exatamente. A densidade da peça de aroeira é maior do que a da água e portanto ela afunda. Isso. E aí, o pinho ele segue algo semelhante à pedra pome que dá para você, a pedra de osso que dá. Aqui você observa muito bem os poros. Já na peça de pinho, esses poros eles existem, só que eles são bem menos visíveis. Mas é o suficiente para fazer com que a densidade dela ainda seja menor que a da água, o que não ocorre com a aroeira. Porém, lembra que densidade é basicamente quanto de matéria você tem em determinado espaço, né? Isso. Então, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, se a aroeira afunda, a densidade é maior. Isso e mesmo. se a pedra pome não afunda, porque a densidade é menor. A densidade é menor. Porém, se você usa o mecanismo, esses barquinhos eles também são feitos de aroeira. Se você utiliza um mecanismo de vazar ele para que o volume seja maior, basicamente o que a gente tem aqui é um barco, né, de aroeira. De aroeira. Como a gente falou, né, ele vai afundar até um certo ponto, né? E aí, a determinado momento, ele para de afundar e começa a flutuar. Mas aí, se você enche ele de água, a densidade dele, o peso vai ser maior dele do que o que ele consegue deslocar de água. E aí ele acaba afundando. Tchau, barco. E aí nós temos os metais. Todos os metais claramente são mais densos do que... A maioria dos metais são claramente mais densos do que a água. Então se você coloca, só mudar...
eles afundam. Mas todos os navios são feitos de metal. Contudo, ele só afunda porque eles são maciços. Exatamente. Se eles fossem ocos, eles não iam afundar. Como são os navios. E aí o porquê do metal? O metal, ele, dependendo do metal, ele é mais resistente à corrosão e menos resistente ao apodrecimento devido à água. E aí é muito mais interessante você ter algo que demore muito mais a se desfazer na água. E agora a gente vai fazer a experiência do submarino, que eu gosto muito, que é assim. O que é que acontece com o submarino? Nós temos aqui um simulador de submarino que foi feito com uma seringa, um tubo de plástico, dá para comprar em farmácia, e outra seringa. Foi cortada a seringa na metade e foi colocado um embolozinho com furo para permitir a entrada de água. O que é que vai acontecer? Quando eu puxar aqui, o objetivo é que aqui entre água, e quando eu coisar, a água sai. E aí como é que o submarino funciona? Vai lá o submarino. Estamos aqui, tranquilos, na nossa vida, sem fazer nada. E aí o que é que acontece? Mas a gente precisa afundar. Aí a gente começa a encher o submarino de água. E aí ele afunda. Mas aí, não, agora nós temos que subir de novo. Aí você aperta e o submarino sobe. E aí esse mecanismo ele é utilizado pelos submarinos para poder você enche ele de água para ele aumentar a densidade e afundar. Você expulsa a água e ele flutua. Bem, pessoal, com isso nós ficamos com... Acho que a gente termina com esse vídeo, as nossas séries sobre a água. Mas nós teremos outros vídeos sobre outros fenômenos físicos e químicos. Então continuem seguindo a gente, assistam os vídeos anteriores, assistam os nossos próximos vídeos, sigam a gente nas nossas redes sociais, ativem o sininho e até uma próxima. Valeu!